Oi, gente, tudo bem? Esse é o técnico da seleção brasileira, esse que esteve no estádio Couto Pereira na derrota do Fluminense para o Curitiba por 2-0. É estranho, né? Hoje o Fernando Diniz só não errou mais por falta de espaço, porque era impossível errar mais. Uma atuação absolutamente desastrosa do Fluminense, que adora ressuscitar mortos. Já repararam isso? O time, quando está em má fase, o Curitiba vinha de 2 vitórias, tudo bem. Mas o Fluminense é bem superior ao Curitiba. Então, olha, quer ressuscitar? Vai jogar com o Fluminense. Aí ressuscita. Próximo jogo do Fluminense é o Santos no Maracanã. Será que vai ressuscitar o Santos também? Mesmo o Santos jogando fora de casa? Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje o Diniz mexeu. Primeiro, custou a mexer no time. Eu acho que ele estava pensando na seleção brasileira hoje, não é possível. Ele tirou o Felipe Melo, o Diogo Barbosa, que jogou no lugar do Marcelo, o Ganso, o Arias e o Keno. Ou seja, ele tirou 3 atacantes. Nenhum dos 3 estavam jogando bem. Sim, mas aí ele colocou John Kennedy, Ione Gonzalez, Léo Fernandes, Danielzinho e Isaac. Ele terminou o jogo com 1, 2, 3, 4 atacantes, porque ele deixou o Lelê até o final. Uma confusão tática, um negócio assim inexplicável. Felipe Melo foi o responsável direto pelo resultado do primeiro tempo, quando o Curitiba fez os 2 gols, e foi uma tragédia. O Fluminense não mereceu mais nada do que essa derrota por 2-0 no estádio Couto Pereira. Vitória justa do Curitiba, incontestável, nada a reclamar. E fica sempre aquela dúvida, sabe? Qual é o verdadeiro Fluminense? É o do 2-0 no Inter? É o no 0-0 no Fla-Flu? Ou é o de 0-2 para o Curitiba? O jogo do Argentino Júnior, que é considerado o mais importante, que é semana que vem, pelas oitavas da Libertadores, com essa desarrumação que o Fluminense está, corre risco de tomar uma piaba lá na Argentina e depois não conseguir reverter no Rio. Se o Fluminense jogar contra o Argentino Júnior o que jogou contra o Curitiba, leva de 2-3 lá na Argentina e depois como é que reverte no Maracanã? Uma atuação horrorosa, sabe? Uma atuação de envergonhar a torcida, porque há muita reclamação em relação aos reforços que foram contratados, que são jogadores sem peso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que o Fernando Diniz ele tem opções hoje para mudar um jogo no segundo tempo. É só ele usar a cabeça. Hoje, se o jogo fosse, digamos, Brasil e Bolívia, e ele trabalhasse desse jeito que ele trabalhou no Curitiba e Fluminense, o Brasil teria a chance de perder da Bolívia. É verdade, estou exagerando, não? Então, fica sempre aquela dúvida, aquele negócio, como é que não é. Ele está pensando só na seleção, está deixando um pouco o Fluminense de lado, porque ele sabe que ninguém cobra. O Mário Bittencourt não cobra, o Paulo Angione não cobra, o Fred não cobra. Não, eu vou fazer o que der aqui e vou levando. Se não me quiserem mais, eles me mandam embora e eu fico sozinho na seleção. Eu não estou aqui questionando postura e caráter do Diniz. Diniz é um cara digno, correto, mas ele precisa ter a convicção de que seleção brasileira na vida dele ainda não começou. E ele precisa pensar no Fluminense. Ele só fez bobagem hoje, para não dizer outra coisa. Só fez bobagem.
ele é o responsável direto pelo resultado, porque o Coritiba se fechou todo no segundo tempo e um time um pouquinho mais criativo e com melhores opções do técnico poderia até empatar o jogo e até virar no segundo tempo. Coritiba é um timaço, por acaso? Não é. Então foi muito triste, viu? Foi muito triste. E eu estou preocupado com o que vai acontecer no jogo com o Santos. Fluminense deixando de ganhar hoje, deixou de ir ao G4 e está na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, numa rodada que foi muito favorável para ele. Enfim, vamos esperar o que vai acontecer daqui para frente. A gente sempre fica esperando. Outra pergunta, Diniz, por que o Lima e o Lelê jogaram a partida inteira? Você estava gostando dos dois? Eu estou gravando antes da coletiva do Diniz. Eu não sei o que o Fernando Diniz falou depois do jogo. Nem me interessa, sabe por quê? Porque ele vai ficar dizendo, jogamos bem, atacamos, tivemos posse de bola, mas isso hoje no futebol não representa porcaria nenhuma. Coritiba se impôs fisicamente no jogo e acabou vencendo por 2-0. E para fechar, parabenizar a ótima estreia da seleção brasileira no Mundial Feminino, uma vitória sobre a fraca seleção do Panamá por 4-0, mas foi animador o que eu vi. Excelente participação da Ari, que marcou 3 gols, a Ari Borges. Aliás, engraçado, né? Acaba o jogo, surge um monte de jornalistas, todos entendidos de Ari Borges, como se estudassem essa jogadora desde o início da carreira dela. Agora, todo mundo sabe quem é Ari Borges. É fácil hoje, é só jogar um Google e ver o que ela faz e depois botar na rede social de cada um. Ari Borges, não sei o que, papapá. Bia Zanerato fez o outro gol do Brasil na goleada por 4-0. Sábado, 7 da manhã, tem Brasil e França, um jogo realmente bem mais difícil. Um abraço, gente.